Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. O projeto de extensão Prática de Ensino e Formação Continuada na Perspectiva Freiriana convida para os encontros entre os dias 15 de junho a 29 de novembro. A ação tem como público-alvo professores da Rede Municipal de Ensino que acompanham estagiários do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFG e demais interessados também. O objetivo é analisar a prática pedagógica na perspectiva do educador Paulo Freire. A programação resume-se em atividades à distância e encontros presenciais que acontecem de junho a novembro. Mais informações na página da Faculdade de Educação na UFG. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é segunda-feira, dia da nossa parceria com a Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Quem conversa com a gente agora é a jornalista Ana Carolina, que traz as informações da instituição. Olá, Ana, tudo bem? O que você nos conta hoje sobre a UEG? Bom dia, Ana Flávia, tudo bem? Bom dia, ouvintes do Intercampus. Hoje eu vou começar a comentar, então, sobre as principais notícias da semana na UEG. Entre os dias 11 e 13 de junho, o campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas da UEG realiza o 5º CEP, Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação, Ensino e Extensão. A temática principal a ser abordada neste ano é o financiamento da universidade pública no contexto das políticas neoliberais. O CEP, nos moldes atuais, é fruto de um trabalho que tem sido desenvolvido desde 2005, inicialmente como jornada de iniciação científica. Hoje, se configura como prática consolidada do campus, como fruto da incorporação de eventos pelos cursos de graduação presentes no campus. A evolução metodológica do CEP proporcionou ainda mais relevância para a socialização das pesquisas, ações de extensão e atividades de ensino que são desenvolvidas no campus. Para mais informações, é só visitar o site www.cep.ueg.br. E a Assessoria de Assuntos Exteriores da UEG, AREX, informa que estão abertas as inscrições para o programa da primeira escola de verão da Universidade Corporação Americana. O espaço criado permite que os alunos tenham a oportunidade de acessar uma variedade de cursos em diferentes disciplinas, possibilitando o aprendizado sobre a cultura do Caribe colombiano. O programa terá lugar em Barranquilha, na Colômbia, de 2 a 31 de julho. O programa é aberto a todos os estudantes e de todos os graus acadêmicos. Ele é gratuito e inclui todas as palestras, oficinas e visitas a empresas e transporte para as atividades programadas, e inclui também um evento de boas-vindas e um de despedida. Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas no site da UEG, www.ueg.br, na parte de eventos. E por hoje é isso, Ana Flávia. Até a próxima semana. Ok, Ana Carolina, muito obrigada por suas informações aí da Universidade Estadual de Goiás e até semana que vem. Até. E o governo federal irá recorrer da decisão da Justiça de suspender os bloqueios orçamentários realizados pelo Ministério da Educação em relação aos repasses às universidades federais do país. A Justiça Federal havia determinado na última sexta-feira a suspensão do bloqueio de recursos do Ministério da Educação destinados a universidades. Mais detalhes a gente vai conferir na reportagem da agência Rádio Web. A Advocacia Geral da União está preparando um recurso para derrubar a decisão da juíza federal Renata Almeida de Morizaki, que suspendeu o bloqueio de verbas nas universidades federais. A determinação da juíza foi uma resposta a uma ação apresentada pelo Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília. Segundo ela, o bloqueio de verbas gera riscos de paralisação das atividades das instituições de ensino, o que, na sua visão, implicará em ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso social. O bloqueio de 30% nos gastos não obrigatórios
foi anunciado em abril pelo Ministério da Educação. No mês passado, houve manifestações em todo o país contra o bloqueio. Segundo o governo, o contingenciamento representa 3,4% do orçamento total das universidades. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Daniel Fagundes. O Intercampus volta já. Estamos apresentando Intercampus. Os primeiros anos da vida escolar de uma criança são muito importantes e a transição de uma etapa de ensino para outra pode ser traumática. Afinal, são muitas coisas novas. Novo espaço, novos amiguinhos, novos professores e conteúdos. Esse momento de mudanças é tão importante que no último sábado, dia 8 de junho, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, o CEPAI, da Universidade Federal de Goiás, promoveu uma roda de conversa para discutir a transição da educação infantil para o ensino fundamental. O evento reuniu familiares, professores, coordenadores, estagiários e gestores da educação infantil. Para nos contar mais sobre essa roda de conversa, nós convidamos a coordenadora do Departamento de Educação Infantil do CEPAI-UFG, a professora Rosíris Pereira de Souza. Olá, professora Rosíris, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite e essa oportunidade de estar socializando essa ação que nós realizamos aqui no Departamento de Educação Infantil. E agradecemos também a todas as pessoas que estiveram aqui conosco nesse sábado, os pais, as famílias, os professores do agrupamento, as crianças também estiveram aqui. Foi um sábado de muita aprendizagem. Que bom, professora. Então, professora, as crianças, né, elas estão entrando cedo na escola, né? Aos 4 devem estar no ensino infantil e aos 6 devem passar ao ensino fundamental. É importante que a criança siga essa etapa na vida escolar, professora? Sim, é importante pontuar que isso foi uma conquista, né, da nossa legislação educacional, que é o direito da criança a estar em instituições de qualidade socialmente referenciadas que trabalhem com crianças da faixa etária de 0 a 6 anos. E nós temos, né, a obrigatoriedade a partir dos 4 anos, mas ainda dentro do que a gente chama da etapa de educação infantil, e só ao completar 6 anos de idade é que ela é inserida no primeiro ano do ensino fundamental. Então, nós consideramos isso, inclusive, uma política educacional muito avançada, até mesmo em relação a outros países, em que as crianças de 0 a 3 anos ainda estão dentro do setor de assistência social. É muito importante para as crianças essa conquista na nossa legislação. Professora, a chegada da criança na escola e os primeiros dias, né, são importantes. Eles devem, então, receber uma atenção especial da família e da escola, não é? Sim, aqui no departamento a gente considera a primeira transição, que é a transição casa-instituição de educação infantil. E é preciso, sim, inclusive nós estamos aqui com a professora Rafaela de Moraes, eu também quero dar a palavra porque ela fala um pouco, que ela trabalha diretamente com as crianças, a importância desses primeiros momentos, né, da criança ao ser inserida num espaço institucional de educação infantil. Olá, professora Rafaela. Obrigada também por conversar com a gente aqui no programa Intercampus. Então, professora, a gente estava conversando com a professora Rosíris, né, sobre essa importância da chegada da criança na escola, né? Esses primeiros dias são importantes, né, professora? Devem merecer aí uma atenção especial da família e da escola, não é? São sim. Esses primeiros momentos que a gente chama de ambientação, né, adaptação da criança no espaço de educação infantil e que a gente considera importante a parceria da família, que a gente recebe essa criança aqui, né, com o espaço coletivo, e é o desafio que a gente tem de perceber as individualidades da criança dentro de um coletivo, né, e nesses primeiros dias as famílias são convidadas, elas participam, né, das acolhidas, dos momentos de atividades, a criança nesse primeiro momento ela vem, fica um período da rotina, tem essa possibilidade da família trazer só a metade do turno, depois e gradativamente a criança adaptando até ela se ambientar totalmente a esse ambiente. Então, professora, esse projeto, né, que vocês promoveram a roda de conversa no último sábado, esse projeto de transição da educação infantil para o ensino, algumas reflexões. Esse projeto é visando isso, é trazer a família para dentro da escola e promover essa discussão dentro da escola, não é? Isso, o objetivo desse projeto é a gente socializar com as famílias, é o trabalho que a gente tem desenvolvido para que quando chegar
né, esse momento da ida das crianças para a escola, as famílias já terem o conhecimento daquilo que é trabalhado aqui, né? Às vezes elas ficam ansiosas em relação à alfabetização, ao que as crianças estão aprendendo em relação à leitura e à escrita. E esse projeto de sábado a gente pôde mostrar, né, para as famílias e para a comunidade que participou desse momento, o quanto a gente vai além, né, da questão da leitura e da escrita de forma mecânica. E a gente trabalha aqui com esse agrupamento, com o último agrupamento, né, o agrupamento 5, a questão do letramento, né, que é a perspectiva do trabalho aqui do Departamento de Educação Infantil, que é para além da aprendizagem mecânica, né, das letras, dos números. A gente trabalha a questão do conhecimento científico, do conhecimento do mundo, e o trabalho que foi apresentado pelas crianças nesse sábado foi um teatro, né, do Saltimbancos, que é uma proposta do projeto que a gente está desenvolvendo com esse grupo, que é a partir da arte, né, do teatro, da música e da dança, a gente trabalha a questão do letramento, que as crianças conseguem, através desses conceitos que elas vão elaborando, né, entender a função social da escrita também, né, que através do registro dessas atividades, que a partir da atividade de arte, por exemplo, da vivência que a gente fez das histórias, do Saltimbancos, que tem os animais, e aí cada um desses animais a gente depois faz um texto coletivo sobre esses animais, as crianças escrevem o nome desses animais, e a partir do desenho, eles vão conseguindo elaborar, né, a escrita, o desenho e a arte de uma maneira dinâmica. Seria então, professora Rafaela, uma transição mais gradual, mais sutil, né, entre uma etapa e outra? Isso, a gente tenta, né, fazer com que as crianças diminuir um pouco dessa ansiedade que eles têm, que eles já estão ansiosos para ir para a escola, né? E aí a gente vai realizando também essas atividades de forma gradual. Por exemplo, as visitas ao CEPAI a gente já tem feito, para eles conhecerem as salas onde eles vão estudar ano que vem, as professoras, o lugar, o espaço físico, né? E elas já estão compreendendo, né? Que daqui a pouco elas vão estar em outro espaço, e está sendo de forma divertida também para elas, né? Tá certo. Professora Rafaela, obrigada por sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, professora Rosíris, no caso da família, como é que deve ser o comportamento da família, né? Tanto na entrada da criança na escola, como nesses momentos de transição. Porque eu imagino que a ajuda da família, a participação da família deve ser muito importante, né? Sim. Essa é uma etapa, né, da educação básica em que a participação, a parceria da família é fundamental. Na inserção da criança, na primeira transição da criança ao espaço, novo espaço, é necessário que a família conheça muito bem a proposta e confie, né, sinta confiança, porque essa confiança passa para a criança. E ela também tenha, né, seus momentos respeitados, por exemplo, bem no início a gente garante que a família venha um pouquinho mais cedo, fique um pouquinho mais, para que seja serena essa inserção da criança no espaço. Em relação à transição para o ensino fundamental, é importante que a família também compreenda a identidade, né, que são duas etapas do mesmo nível de ensino. A educação infantil é uma etapa da educação básica, da mesma forma que os primeiros anos do ensino fundamental também é. Então é importante que a família compreenda a identidade, aquilo que é próprio de cada etapa, a identidade da educação infantil e nessa confiança nessa proposta e compreendendo essa identidade, ela tem a serenidade, né, para ajudar que a criança faça essa transição de uma forma serena, tranquila, sem aumentar as tensões, sem criar expectativas, sem aumentar a ansiedade e o medo das crianças. As crianças também ficam ansiosas e também, ao mesmo tempo, sentem um receio, né, um espaço maior, crianças maiores, o movimento da escola é maior do que na educação infantil. Então, a ideia é que a família transmita serenidade para a criança. Então, professora, a escolha da escola é um momento importante, né? Inclusive para ter segurança nisso, não é?
Sim, o que é interessante aqui no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação é que a criança entra na educação infantil e, de acordo com o interesse da família, ela fica aqui, ela permanece nessa instituição até o 3º ano do ensino médio. É uma proposta que já tem, né, essa anuência da família, essa confiança da família de saber que é uma proposta interessante. O CEPAI é considerado hoje a melhor escola pública do estado de Goiás. Tem, em média, lá no final de todo o ciclo, né, da educação básica, mais de 60% de aprovação no vestibular nas universidades federais. Não que esse seja o objetivo, mas isso é um termômetro de qualidade da proposta de projeto. Então, a família que está aqui, de certa forma, é muito interessante porque a criança sai da educação infantil e continua na mesma instituição de ensino, não são outra instituição. No caso de crianças que vão fazer essa transição para outras instituições, diferente daquela que ela estava na educação infantil, é muito importante que a família vá até essa instituição, conheça a proposta, a forma com que as professoras trabalham com as crianças pequenas, se sua infância e os direitos da criança são respeitados nessa escola, se a criança continua sendo considerada criança, apesar de mudar de etapa de ensino. Então é muito importante para que a família tenha confiança na proposta, dela conhecer a proposta para essa nova instituição para a qual a criança, né, saindo da educação infantil, vai ser inserida nessa nova etapa. Professora Rosíris, nesse projeto que vocês realizaram aí no último sábado, né, também é um espaço para a formação de novos professores, né? Sim, essa era um segundo objetivo, porque aqui no Departamento de Educação Infantil é um departamento que tem como objeto de trabalho o ensino, a pesquisa e a extensão. Que juntamente com o cuidado e educação de crianças pequenas, nós trabalhamos com a formação de novos professores. E para tanto, por isso nós somos campo de observação para pesquisa, nós somos campos de estágio para novos professores que estão fazendo suas licenciaturas de vários campos, de vários cursos aqui da UFG. Então, tudo que nós realizamos aqui, ela respeita essa tríade, né, que é o ensino, pesquisa e extensão, que está dentro da identidade de uma instituição que está dentro de uma universidade federal. Tá certo. Professora Rosíris Pereira de Souza, coordenadora do Departamento de Educação Infantil do CEPAI UFG, muito obrigada por sua entrevista aqui à Rádio Universitária. Nós que agradecemos. Nós agradecemos também a participação da professora Rafaela de Moraes Ramos, né? Ela que é professora também aí do CEPAI. Quero agradecer, né, essa oportunidade da gente falar sobre o nosso trabalho, divulgar o que a gente tem feito aqui no CEPAI. Sempre à disposição, professora. Obrigada. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. Jornal das 6. De segunda a sexta, 6 da noite. Nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Voltamos a apresentar Intercampus. A Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás irá realizar entre os dias 14 e 15 de junho um curso de extensão sobre finanças pessoais. O objetivo do curso é ensinar técnicas básicas e essenciais de como gerir seu orçamento mensal, construir patrimônio de forma segura para ter uma vida financeira tranquila. Para dar mais detalhes sobre esse curso, a gente conversa agora por telefone com o professor Tiago Carvalho Marques, da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG. O professor Tiago é quem irá ministrar o curso. Olá, professor Tiago, tudo bem? Obrigada por atender nosso convite. Olá, boa tarde. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Então, professor, muita gente acha que é preciso ter muito dinheiro para começar a se interessar por finanças pessoais, né? Mas não é assim não, né? Não, muito pelo contrário, né? Se nós não cuidarmos do pouco que às vezes as pessoas classificam que eu tenho, certamente difícil vai ter o muito. Né? Aquela ideia de que se eu não cuidar do pouco, eu não vou ter muito. Né? Se eu não conseguir identificar os pequenos dificuldades, problemas, que eu chamo de sangrias no orçamento doméstico, né? E alternativas para sanar isso, certamente a situação financeira da pessoa, da família, certamente pode complicar.
Professor, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né, apurou no início desse ano aí que as famílias brasileiras com algum tipo de dívida, né, subiu de 59,8% em dezembro de 2018 para mais de 60% em janeiro deste ano, né? Por que as famílias se endividam tanto? É porque falta esse planejamento, professor? Então, infelizmente, hoje nós vivemos um quadro muito crítico do endividamento, né, das famílias brasileiras, né? Nós detectamos que é o seguinte: essa característica está inerente a dois aspectos. O primeiro, sem dúvida alguma, é esta falta de cultura de planejamento financeiro que nós temos. Sabe, nós não somos criados, orientados desde a nossa infância, digamos assim, a lidar com o dinheiro, a saber as melhores formas de gastos, de economia, melhores formas de investimentos, né? É claro também que hoje nós estamos passando por uma situação de economia difícil, né? Um processo de recuperação aí, de recessão econômica, e que, obviamente, também isso contribui para o endividamento das famílias, né? Porque o desemprego realmente tem patamares altíssimos e, por vezes, as pessoas, numa expectativa positiva de retomar o mercado de trabalho, às vezes não consegue, faz alguns empréstimos com a família, principalmente, às vezes, e aí tende a aumentar esse número de endividamento. Mas, sem dúvida alguma, é de fundamental importância, mesmo numa economia pujante, as pessoas ter esse discernimento de buscar as melhores práticas para gerir o orçamento doméstico. E às vezes as pessoas, olha, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso saber muita coisa, e não. O simples hábito de fazer uma pergunta, eu preciso ou eu desejo? Então, se eu vou no shopping, eu preciso dessa nova roupa, desse novo sapato, desse novo, enfim, o bem, ou eu desejo aquilo, né? Então, que aquilo, esse dinheiro que você renuncia o gasto agora, pode virar um investimento e que você pode buscar ter outros benefícios no futuro próximo ou mesmo no futuro de planejamento de longo prazo, que seja aquisição de um bem, de uma casa, sair do aluguel consequentemente, e assim desdobra o processo. Esse curso, professor, que vocês irão ministrar aí na Escola de Engenharia, né, no próximo final de semana, né, sexta e sábado, né? Isso. Ele pretende ensinar técnicas para gerir o orçamento familiar. Que técnicas são essas, professor? A gente pode dizer algumas aqui? Pode. Por exemplo, olha, na verdade, a gente começa com o módulo 1 para a gente esclarecer, né, quais são os principais elementos de o tempo, taxa de juros, os principais gastos, a diferença de ganhar dinheiro e acumular riqueza, né? Qual o ciclo financeiro de uma pessoa, né? Ela ter clareza aonde que ela está colocando o dinheiro dele, que a gente chama tecnicamente, olha, com os seus ativos, aonde que são os seus passivos, e quando a pessoa começa a aumentar a quantidade de passivos, ela realmente diminui sua capacidade de formação de riqueza, né? Então, algumas dicas sobre os gastos sobre cartão de crédito, evitar sempre e usar o cheque especial, entendeu? Porque eu devo morar de aluguel ou devo comprar um imóvel? Então, depende, né? Depende das situações que aquela pessoa está passando naquele momento. Então, quais são as variáveis ou o que eu devo analisar intrinsecamente para eu melhor tomar essa decisão do ponto de vista financeiro, tá? Então, obviamente, vai ter algumas ferramentas na ordem de matemática financeira, que é onde que facilita essa escolha, né, de como a gente pode caminhar numa escolha mais inteligente do ponto de vista financeiro. Professor, mas para participar desse curso é preciso ter algum conhecimento aí já sobre matemática, sobre matemática financeira? Qual que é o perfil do inscrito para esse curso que vocês esperam? É um curso aberto à sociedade, tá? Não precisa ter nenhum tipo de formação específica inicialmente, tá? Por quê? Porque é o seguinte, a gente vai envolver não só essa parte, digamos, vai ter alguns elementos de matemática financeira, porque não tem jeito de você buscar ter essas melhores práticas sem ter um pequeno conhecimento sobre isso, tá? E o objetivo mesmo é levar que a pessoa a criar uma consciência desses gastos, desses investimentos, do que eu estou fazendo com o meu recurso, porque as pessoas só falam, olha, eu ganho pouco, eu ganho pouco, mas e aí? Sempre o problema é o erário que eu ganho, mas o que eu estou gastando de maneira desnecessária. Porque nessa equação de sobra, você tem o quê? A receita menos despesa. Essa sobra minha pode aumentar de duas formas. Ou eu aumento a receita e mantenho a despesa, ou eu mantenho a receita
e diminui a minha despesa. Como que é possível a gente fazer isso? Entendeu? O que a pessoa pode buscar outras alternativas no mercado, né, no dia a dia dos seus orçamentos para alcançar esse objetivo. É claro que num contexto familiar, eu sempre recomendo, por exemplo, olha, se vier o casal, por exemplo, a família, né, as pessoas envolvidas na casa, os responsáveis financeiros da casa, porque tem que ter um consenso, porque às vezes um quer buscar gerar uma economia por causa de um propósito, de um objetivo futuro, mas outra pessoa às vezes não tem esse entendimento. E aí ela não participa do mesmo projeto, do mesmo propósito, do mesmo sonho, digamos assim, e aí vai ter divergência. E às vezes é confusão. Então por isso que é sempre importante a família envolver nisso, quanto máximo possível, né, para que aquele desejo da família seja alcançado. Aí a gente consiga determinar, por exemplo, quando isso pode acontecer, dados os atuais salários e alimentos que essas pessoas têm, né, a família tem. Até, né, professor, porque para a gente conseguir uma saúde financeira aí, não basta a gente fazer conta, né? A gente tem que mudar de atitude, a gente tem que mudar uma cultura, né? Exatamente. Então, e é essa a ideia do curso, né? Eu tive uma experiência de mercado financeiro já há mais de 7 anos, então venho ensinando isso fora, e eu quero trazer isso, porque eu vejo isso que é uma realidade muito comum dentro aqui da própria universidade mesmo, colegas, né? Então, quero contribuir com isso, né? De forma para tentar ajudar as pessoas a pensar um pouco diferente, né? Porque eu já presenciei situações de pessoas que ganham muito dinheiro, né? E mesmo assim fica endividado todo mês. Então você vê que essa realmente não é uma relação direta, né? Se não ter algum controle efetivo, esse discernimento, esse entendimento de fazer poupança, né? Que não necessariamente é colocar dinheiro na poupança, aquela que todo mundo conhece, né? O ato de poupar. Para quem se interessou aí pela temática, professor, ainda dá tempo de se inscrever? Tem algum custo? Como é que vai ser o curso? Onde? Então, o curso vai ser aqui na Escola de Engenharia, aqui na Praça Universitária. Ele, estão planejando, são 12 horas de curso, tá? Ao final, eu entrego uma planilha para as pessoas melhor controlar suas contas macros. Por que conta macro? Porque se a pessoa começar a fazer conta da balinha que ela gasta, ela deixa de fazer esse controle. Então tem que ter noções gerais dos principais, digamos, despesas que ela tem, receita, para ela ter noção do que está acontecendo, tá? Então isso a gente disponibiliza no final, tá? E o custo é R$249, tá? Por pessoa. Por quê? Porque a gente, nesse projeto de extensão, a gente tem alguns apoia bolsista da universidade para estar conosco aqui no projeto, tanto que é um projeto de extensão, tá? Manutenção do laboratório, aquisição dos equipamentos, então toda essa ideia envolvida dentro do contexto que a universidade nos colocou para a gente estar desenvolvendo, expandindo, até a nossa situação hoje difícil, né, da universidade, então para a gente manter um pequeno bolsista aqui envolvido no projeto, então são pessoas envolvidas dentro da própria universidade. Tem um site, professor, que a pessoa pode acessar para ter essas informações, se inscrever? Tem, então o site ela vai entrar no UFG, www.emc, Engenharia Mecânica e Computação, .ufg.br, aí /extensão EMC. Lá tem todas as informações desse curso e de todos os outros cursos que nós temos oferecidos, tá? Então, de novo, MC, Elefante Maria Casa, .ufg.br /extensão EMC Tá certo. Professor Tiago Carvalho Marques, da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG, muito obrigada por sua entrevista aqui ao programa Intercampus e sucesso aí no curso de vocês, então. Obrigado e estou à disposição aí para maiores esclarecimentos. Então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do Tiago Damaso. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.